Asbeck, deixa eu aproveitar sua presença, por favor, para te fazer mais uma pergunta. Na faixa de Gaza tem a informação de que uma família palestina, que coisa, é a multiplicação da dor, né, Asbeck? Dia após dia, a multiplicação da dor. Uma família palestina chora a morte de uma criança que foi atingida por um carregamento de ajuda humanitária, que veio do céu. A gente estava, inclusive, acompanhando desde ontem esse assunto, né? Porque como você não consegue por terra, muitas vezes, mandar essa ajuda humanitária, vem esses carregamentos por céu. Eles são lançados até o território. E um desses carregamentos atingiu essa criança, é isso, Asbeck? Exatamente, Liz. Isso aconteceu no final de semana, mas a CNN Internacional conversou com a família dessa criança, desse garoto de 3 anos, uma tragédia que aconteceu na faixa de Gaza, mais uma. E o que eles relatam, o pai dessa criança relata que o menino estava junto deles, eles estavam tomando café da manhã quando essas ajudas começaram a cair do céu. São pallets, como eles são chamados, ou caixas de ajudas com mantimentos, com alimentos que vêm e caem do céu de paraquedas. Na hora que essa ajuda começou a cair, a família buscou abrigo em uma tenda, mas as imagens, inclusive, que são divulgadas pela CNN Internacional, são imagens que mostram que são tendas, inclusive, muito precárias, que mostram, de fato, a situação complicada e complexa que vive a população de Gaza. Então, o pai desse garoto diz que ele saiu correndo para se abrigar nessa tenda junto com o seu avô e, mesmo assim, ele não conseguiu não ser atingido e, infelizmente, faleceu. Também outras 2 pessoas dessa mesma família ficaram feridas depois do envio dessa ajuda. O avô, essa criança se chama Sami Aid, é um menino palestino de 3 anos e ele foi morto na região de Han Yunis, que fica no sul de Gaza, e os pais estão muito revoltados, dizem que essa situação é uma situação humilhante, inclusive diversas organizações de direitos humanos já disseram que esse não é o caminho para envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza e pedem para que as fronteiras sejam abertas para passagem de ajuda, mas Israel tem fechado as fronteiras, impedindo que os caminhões de ajuda cheguem à faixa de Gaza. Segundo informações, inclusive, divulgadas pela ONU, 1.800.000 pessoas hoje vivem uma situação de insegurança alimentar e 133 mil vivem uma situação de fome catastrófica, como eles chamam, esse painel da ONU que mede os níveis de fome numa determinada região. Então, e essa não é a primeira vez, Elise, em que isso acontece, em que uma criança ou um palestino é morto com essas ajudas que são enviadas vias aéreas. Essa ajuda, só para finalizar, teria sido enviada pelos Emirados Árabes Unidos, que ainda não se manifestaram, mas existe esse clamor, então, dessas organizações internacionais e também da população palestina para que haja outros meios de envio de ajuda. Só para finalizar, Elisa, uma última informação que eu acabei não comentando anteriormente, mas Antony Blinken está em Israel, depois, inclusive, dessa tentativa de ataque do Líbano, e ele está em Tel Aviv, vai conversar com as autoridades israelenses numa tentativa de chegar a uma negociação de cessar-fogo, mas as expectativas são muito baixas de qualquer avanço, tanto de cessar-fogo em Gaza quanto de cessar-fogo no Líbano. Eu volto com você. Muito obrigada, Priscila Asbeck, trazendo aqui o retrato dos avanços desse conflito, também o retrato da dor enfrentada por essas famílias.